Olá, sexto ano, tudo bem? Mais uma aula sobre célula, agora parte 2. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as organelas citoplasmáticas, mas antes eu gostaria que vocês pegassem o material e identificassem o conteúdo no livro. Vamos lá? Bem, o conteúdo está presente nas páginas 86 a 100 e as atividades que vocês irão responder estarão presentes nas páginas 104 e 105. Ok? Gente, as células, elas realizam diversas funções, tá? Como digerir, a célula também, ela se sustenta, ela respira, ela elimina resíduos, ela se divide, tá? A questão da reprodução. Então, as células, elas possuem órgãos chamados organoides. O nosso corpo não tem os órgãos? Cada órgão não vai ser responsável por uma determinada função? Por exemplo, o coração vai bombear sangue para todas as partes do corpo, né? O meu pulmão participa do meu sistema respiratório. Do mesmo jeito são as células. Elas têm pequenos órgãos que são chamados organoides, que vão estar desempenhando diversas funções para possibilitar que essa célula se desenvolva, se divida, forme os tecidos, ok? Então, é um processo bem interessante. O citoplasma é uma das partes da célula. Lembrando que a célula ela pode ser procariótica ou eucariótica, tá? No caso das procarióticas, ela é uma célula mais simples, ela não tem não tem o envoltório nuclear, né? A carioteca, que vai proteger e organizar o material genético. Então, na procariótica ela vai ficar solta. Temos as eucarióticas, que podem ser tanto células animais como vegetais, tá? Células que vão constituir o tecido das plantas e as células que vão constituir o corpo dos animais, ok? Então, dentro dessa estrutura temos aí a membrana, o citoplasma e o núcleo, são as três principais partes da célula. Então, agora a gente vai começar falando sobre o citoplasma. Então, se a Pró estivesse na escola com vocês, com certeza a gente estaria aí montando uma célula vegetal e animal, para que vocês pudessem entender melhor como é que acontece esse processo de organização. A Pró tentou comprar o material, mas eu não consegui, tá, gente? Por isso que eu não vou fazer aqui para vocês verem. Mas num processo de aula prática, como é que a gente faria? A gente iria pegar, fazer com isopor a estrutura hexagonal para a gente montar uma célula vegetal e a célula arredondada com a bola de isopor, né? E a gente estaria utilizando o gel de cabelo. Por quê? O gel de cabelo seria basicamente o nosso citoplasma. Então, é dessa forma que o citoplasma ele se apresenta na célula, com aquela consistência do gel de cabelo. Então, ela sempre é perfeita para que a gente possa entender como é a constituição do citoplasma, tá? Então, na verdade, essa área da célula, né, ela se localiza entre a membrana plasmática e o núcleo, e ela é composta de hialoplasmas e organoides. Então, a parte realmente que vai compor esse citoplasma, e dentro desse citoplasma a gente encontra estruturas que vai se encarregar de executar funções para que a célula possa se desenvolver tranquilamente, como, por exemplo, retículo endoplasmático, né, com o transporte de substâncias com complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, com sintetização, no caso vão sintetizar proteínas, né? Aí temos também a questão das mitocôndrias, que são responsáveis pelo processo de respiração da célula. Temos os ribossomos, temos os lisossomos. Então, são várias estruturas, cada uma com sua função específica, tá? Então, dentro desse aloplasma, também conhecido por citossol, vai haver esse líquido viscoso, semelhante a esse gel, né, que vai ser formado por íons e moléculas orgânicas dissolvidas em águas, tá? Então, entre as moléculas orgânicas estão as fibras de proteínas que vão dar forma à célula e contribuir para o movimento e transporte de substâncias em seu interior. Então, várias estruturas vão entrar em ação para que essa célula possa realmente se desenvolver e executar suas funções, ok? Então,
Temos as estruturas aí. Vamos ver um pouquinho sobre os microfilamentos e os microtúbulos. Os microfilamentos, gente, são compostos de fios torcidos que dão a sustentação à membrana e formam as dobras que aumentam a superfície de contato de algumas células com substâncias diversas, tá? Então, essas dobras, elas são conhecidas como as microvilosidades. As microvilosidades, elas são bastante encontradas nas células do intestino, né? Porque é uma área em que vai acontecer bastante absorção, né, de nutrientes. Então, essas fibras, elas ajudam, na verdade, a célula a mudar de forma quando ela precisa, né? Temos também os microtúbulos, que são, na verdade, estruturas mais espessas e longas que os microfilamentos, vão atuar na forma e na estrutura chamadas de centríolos, cílios e flagelos, tá? Lembrando que os microfilamentos são importantes no processo de divisão celular, que vocês vão ver mais adiante quando a gente trabalhar a divisão celular. Os centríolos e flagelos são estruturas de locomoção. Eles são um pouquinho diferentes. Os cílios, eles são mais curtos e funcionam como uma espécie de batimentos, tá? Para que a célula se movimente. Os flagelos, por exemplo, o espermatozoide, a célula sexual, ela tem flagelo. Então, ele já é um só, né? E pode acontecer de haver um distúrbio e ele ter duas caudas, mas aí já é uma aberração, né? Então, assim, ele é menos em quantidade e ele é mais longo, é diferente dos cílios, que são muitos, tá? Então, os flagelos, eles são mais compridos e ocorrem em menor quantidade, com movimentos ondulatórios. Os cílios, eles se movimentam numa espécie de batimento, eles ficam se mexendo, como se fosse um monte de pelos na frente de um ventilador, eles se mexem, ok? Temos também, gente, o sistema de bolsas achatadas interligadas, tá? Com função de distribuição de substâncias, né? No interior da célula. Pode haver dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o granuloso. No caso do granuloso, a gente vai encontrar ribossomos aderidos à sua superfície. O liso não, já tá dizendo, ele é lisinho. Tá? Então, no granuloso, ele é assim denominado porque possui vários ribossomos na superfície, né? E sua principal função é a produção de proteínas que são secretadas para fora da célula e desempenham funções específicas, tá? As células, elas produzem as enzimas, né? Na verdade, essas enzimas são muito ricas nessa estrutura. Então, o retículo endoplasmático, ele tem essa função de sintetizar, né, a proteína. Temos o retículo endoplasmático liso, ele é parecido, só muda um pouco a estrutura e sua função. Então, ele não possui ribossomos aderidos, né, e sintetiza os hormônios esteroides sexuais, como o estrógeno, responsável pelas características sexuais femininas. Por que eu tenho uma pele lisa? Por que eu tenho algumas estruturas no meu corpo que os homens não têm? É por conta desses hormônios, tá? No caso dos homens, a testosterona é que vai determinar as características sexuais masculinas. Temos também, gente, os lisossomos, que são estruturas arredondadas, ok? Repletas de enzimas, têm uma capacidade de realizar a digestão da célula. Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, na qual haverá degradação, a quebra de moléculas de matéria orgânica do meio exterior. Então, é responsável também pelo processo de fagocitose e pinocitose. No caso da fagocitose, é o englobamento de partículas sólidas, que acontece pelo... na verdade, ela lança uns pseudópodes, que são falsos pés, ela joga parte do seu corpo para frente e volta, e vai fazendo aquele movimento e engloba a partícula. No caso da pinocitose, é o englobamento de partículas líquidas, né, gente? Então, nesse caso aí, a partícula a ser absorvida, ela é de consistência líquida, né? Sua entrada na célula se dá pelos canais que formam-se em suas membranas plasmáticas, tá? Temos também os peroxissomos. Peroxissomos, não posso esquecer, tem catalase para fazer peroxidase em água e O2 e acetil para respiração. É o fim, grandes dúvidas pra longe de mim. Eita, vamos tirar as dúvidas. E os peroxissomos? São pequenas vesículas encontradas no citoplasma de células vegetais e animais, tá? Elas existem, na verdade, existem enzimas que permitem a reação do oxigênio com moléculas orgânicas.
células. Então, assim, elas formam produtos com água e oxigenada. Tá, gente? Então, como a água oxigenada ela é tóxica ao organismo, para acelerar o processo de degradação, existe um peroxisomo, uma enzima chamada de catalase, que vai transformar essa molécula de água oxigenada em água e oxigênio, né? Para que a água oxigenada não, de certa forma, prejudique o organismo, então esse processo vai acontecer. Ok? Temos as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. Vamos lá. É um órgão com formato de bastonete, tá? Bastante responsável pela produção de energia dentro da célula. Gera energia responsável por suas atividades. Então, gente, ocorre a reação do oxigênio com partículas de alimento, convertendo em gás carbônico e água e liberando assim a energia. Elas possuem material genético próprio, tá, gente? Então, o que reforça, na verdade, a ideia de alguns pesquisadores de que ela tenha sido uma bactéria, né? E que aí, de alguma forma, se alojou aí com alguma célula e aí começou a fazer parte em sua constituição. Mas acredita-se que ela era separada, ela era uma bactéria, era são mistérios da biologia, tá? E os ribossomos estão presentes em todos os tipos de célula, tá, gente? São visíveis somente em microscópio eletrônico, porque a gente sabe que o eletrônico ele tem uma visão bem mais apurada em relação ao óptico, tá? Estão ligados ao retículo endoplasmático rugoso ou até mesmo dentro das mitocôndrias. São sedes da síntese de proteína por meio da união de aminoácidos. Temos ainda os centríolos, que são organoides formados por cilíndricos, tá, de proteínas arranjados em 9 grupos. Tá bom, gente? Cada grupo contendo 3 microtúbulos, tá? Interligados, são encontrados próximos ao núcleo e são muito importantes na divisão celular. São responsáveis também pela origem de filamentos móveis como cílios e flagelos. Ok? Os cloroplastos ocorrem em células vegetais de algumas algas e a função é realizar a fotossíntese. Então, é um dos órgãos responsáveis pelo processo de sintetização de luz solar, transformando essa energia em alimento para a planta. Então, por exemplo, na cadeia alimentar, a gente tem a planta que é autotrófica, ela produz o seu próprio alimento. Então, para que uma cadeia exista, é preciso esse ser autotrófico, porque os demais serão heterotróficos, eles vão depender uns dos outros para sobreviver, tá? Então, a planta ela consegue ser autotrófica e consegue produzir seu próprio alimento graças a esses cloroplastos, né, que contém a clorofila, que vai conseguir transformar a energia do sol em alimento, tá? Então, eles têm a cor verde, né? É isso que dá a cor verde dos vegetais, por causa desse pigmento encontrado no cloroplasto, que é a clorofila. É justamente esse pigmento que vai absorver essa luz. Então, por produzirem seu próprio alimento, eles são classificados como autotróficos. Tá, gente? Temos os vacúolos também, que podem ser encontrados claramente nas células vegetais. Pode acontecer no animal, mas são bem poucos desenvolvidos, pequenininhos, enquanto na vegetal ele é maior, ele é mais desenvolvido, tá? São organoides originados a partir do retículo endoplasmático ou complexo golgiense, tá? Podemos encontrar 3 tipos: os digestivos, os contráteis ou de armazenamento. No caso dos vacúolos digestivos, gente, são aqueles presentes em células especializadas em realizar fagocitose, como as amebas e os leucócitos, tá? Os vacúolos contráteis são típicos de algumas espécies de protozoários. Eles funcionam regulando a osmose e limitando a quantidade de água que entra nesses organismos. E temos ainda os vacúolos de armazenamento, que vai controlar a quantidade de água. Na verdade, alguns vegetais, eles reservam substâncias com funções nutritivas de defesa. Então, nas células são bem grandes e desenvolvidos, e nas células animais são bem pequenos, ok?
Então, gente, é basicamente isso. Ainda não podemos esquecer de falar sobre o núcleo, que é a região principal da célula. Na verdade, é nessa região em que a gente vai encontrar todo o material genético da célula, ok? Ele apresenta uma forma esférica, ovoide, e é o centro de controle das principais funções realizadas pela célula. É uma espécie de cérebro, tá? É a parte mais importante. Então, ela, na verdade, é envolta por uma membrana chamada carioteca, né? Que vai proteger o material genético. Como a Pro falou, essa carioteca ela é ausente nas procarióticas. E as células que não têm cariotecas, né? Elas não têm uma organização do material genético. Eles ficam soltos no citoplasma. Aí temos a cromatina, que vai corresponder ao conjunto de filamentos presentes no núcleo. Lembrando que em cada um desses fios encontramos as moléculas longas de DNA e vários tipos de proteínas, como estonas, principal proteína do nucleossomo. Temos também a heterocromatina, que corresponde à região em que esses filamentos estão mais intensamente condensados, tá? E a eucromatina, que é a região onde esses fios se mostram menos arredondados. Apesar de ainda encontrarmos aí o nucleolo, que são a região das células constituídas por RNA ribossômico, né, que trata-se também de material genético, e a cariolinfa, que é a região aquosa, que vai preencher o interior do núcleo, onde estão presentes várias substâncias. Ele é um pouco parecido com o citoplasma, a gente não tem aquela espécie de gel, pronto, no núcleo a gente vai ter a cariolinfa. Ok, gente? Então, essa foi nossa aula sobre célula. Eu espero que vocês acompanhem aí com o vídeo e assistam os anexos que a Pro vai mandar e não deixem de realizar as atividades, ok? Um super beijo para vocês e até a próxima aula.